Porque enquanto muitas pessoas gritam crise pelo mundo, eu tenho fé para gritar Cristo para o nosso país, para o nosso Brasil. Porque o nosso Deus não é Deus para ficar brincando. Dentro da minha concepção cristã, a mulher sim, no casamento, ela é submissa ao homem, e isso é uma questão de fé. Pelos fundamentos do cristianismo. Em nome de Deus. A Deus. De Deus. Grande arquiteto do universo. Deus acima de tudo. O Bispo Macedo teve a direção de nós, então, evangelizarmos as tribos. Se você não tem o Espírito Santo, não há garantia para você. Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! E aí, galera, tranquilo, na boa? Hoje, como não podia deixar de ser, terei que falar sobre o Estado laico. E uso a expressão terei que falar porque é a conversa do momento e é uma consequência do que foi discutido ontem lá no STF, quando se foi julgar, não é? Se os templos, se as igrejas podiam abrir ou não, né, durante a pandemia, e evidentemente que abundou expressões justificativas divinas, religiosas, de crença, fé, e com isso me lembrou muito a Idade Média, com isso me lembrou muito os estados confessionais ou os estados teocráticos, dos quais, por ordem constitucional, o Brasil não se enquadra nem num estado teológico, nem num estado confessional. Portanto, a categoria a qual nós nos filiamos é do estado laico. E aqui eu preciso falar algo que não seja muito óbvio, né? Porque quando nós ouvimos o Estado laico, nós imediatamente imaginamos um Estado ateu, um Estado não religioso, um Estado que resiste às investidas das religiões, né? E é preciso que você compreenda, para dar uma sofisticada um pouquinho, né, no que se entende por Estado laico, é preciso que se pense que não é bem isso, né? Na verdade é bem mais simples. O Estado laico, tentando resumir aqui, ele é um Estado que ele, quando vai justificar as suas atitudes, quando o homem de Estado, quando a pessoa de Estado, a autoridade, vai justificar as ações do Estado, ou em nome do Estado, essas justificativas se baseiam na ciência, na filosofia, na sociologia, no direito, na política, enfim, tem que se basear em temas que não sejam religiosos. É preciso que este Estado se afaste das explicações pelo divino, né, e se aproxime do humano, das questões de Estado resolvida por pessoas finitas, pessoas que têm como seu instrumental de trabalho a ciência, a filosofia, a política, a sociologia, enfim. Portanto, a norma jurídica que diz que toda a escolha dentro do Estado, que toda a ação dentro do Estado tem que ter uma justificativa, que essa justificativa seja, portanto, racional, no mínimo racional, se é que podemos chamar a política de racional, né? Mas, enfim, que seja diferente das explicações das igrejas. Por consequência, podemos dizer que o Estado é separado da religião. Ele não é nem contra nem a favor da religião. Ele é
diferente da religião. Não se mistura. Porque, voltando à ideia da justificativa, dos fundamentos das ações e escolhas do Estado, nós podemos dizer que essas escolhas, elas se fundamentam, portanto, na ética, na moral, na ética, nos costumes, mas notadamente na ética. Ética como a reflexão sobre a moral, né? A ética como a reflexão sobre as ações humanas, imaginando que as ações humanas têm meios e têm fins, é preciso que se pense sobre isso. E os cidadãos que optam por estarem na máquina do Estado, sejam por concurso público, no caso do Brasil, seja por votação, que sejam pessoas que consigam se justificar eticamente por argumentos. E desta forma, até onde eu falei, nós podemos perceber que não são em nenhum momento argumentos definitivos, não são argumentos que agem como se a história acabasse, né? Deus disse, acabou, né? Não é por aí, porque seja a ciência, seja a filosofia, a sociologia, a ética, a moral, o estudo dos costumes, a história, a sociologia, elas dão respostas possíveis baseados na história, baseado o mais possível nos fatos objetivos e, portanto, tem prazo de validade e não há problema nisso. Então é possível que se tome atitudes e que dali a pouco, né, justificadamente, modifiquemos os caminhos, porque o Estado não tem compromisso com o divino. Portanto, o Estado é falível, faz parte, porque o Estado é um Estado humano dentro da realidade que é proposta pela história, que é proposta pelos fatos que estão acontecendo no momento. Então o Estado olha para o problema que ele tem agora, baseia-se no que já aconteceu no passado e dá uns passos para frente, mas não tem um objetivo divino. O Estado, portanto, ele se fundamenta na democracia, né? Não numa teocracia. E esta democracia estatal, que pensa no bem comum, né, valoriza, claro, a participação de todos, a liberdade de todos e, portanto, inclusive a existência das religiões. Percebe? Um Estado democrático percebe, se sente tocado pela existência das religiões, mas não é dominado por elas. Não há um espaço previsto, né, para que alguma religião ou espaços previstos de todas as religiões se reúnam para conduzir alguma faceta do governo, né? Mas ele sabe que é influenciado, sabe da existência das religiões, mas por princípios constitucionais jurídicos ele não pode se subsidiar do poder, se subsidiar das ideologias provindas do divino. E também não pode colocar nas igrejas recursos públicos, apesar de que há exceções. Por exemplo, um hospital religioso, na pandemia, pode fazer um convênio com o Estado e receber recursos estatais. Entretanto, não é porque ele é um hospital filantrópico, mas porque ele está servindo aos interesses do Estado, portanto, servindo ao interesse público. Conforme eu ouvi na justificativa dos dois ministros e dos advogados que pretendiam que as igrejas abrissem, que os templos abrissem, havia um espírito de afirmar assim, que o Estado é um Estado ateu. Percebam que ateísmo e Estado, pelo menos no Brasil, não podem ser uma coisa só. Ateísmo
é uma religião estranha. Ateísmo é uma religião contra a religião. Como assim, professora Milka? Ateísmo são pessoas que professam a crença de que Deus não existe, ou, enfim, né? Não vou eu falar sobre o ateísmo, mas é uma espécie de ativismo, né? Temos o agnóstico que diz, não, eu não sei. Mas tem o ateu que diz, não, é assim. Pois bem, o Estado pode afirmar dogmaticamente que as religiões são boas ou ruins? Se o divino existe ou não, pode o Estado se envolver nesses temas, portanto ser um Estado ateu, ativista, um Estado que se movimenta, um Estado que procura a ciência para destruir os argumentos divinos? Não, porque o Estado não é um Estado ateu. O Estado não se envolve com essas questões. E se envolve é porque é provocado, geralmente uma questão jurídica, mas ele não é um Estado que vai decidir este tema. Ele é diferente e só se aproxima se provocado. Senão, esse Estado vai ser um bom Estado para crentes e descrentes, para agnósticos, enfim, para o cidadão, independente das suas crenças, porque ele é diferente, ele não se envolve, não no sentido de não me interessa. O Estado se interessará por questões religiosas quando elas interferirem nas questões públicas, como é o caso deste julgamento. Pode ou não pode abrir os templos? É uma questão religiosa? Para muitos é. Tocou o Estado? Tocou. Só que o Estado não vai decidir a religiosidade da religião. A religiosidade exercida no templo vai dizer, vai se posicionar, contrariamente a um templo aberto, ou seja, um prédio aberto onde as pessoas podem se contaminar. É isto. O Estado é o sustentáculo de uma relação dialógica, tá? Entre o aspecto, a razão pública, o bem público. Ele mantém essa relação dialógica com a liberdade das pessoas, inclusive de liberdade religiosa. Ele dialoga com uma razão científica objetiva e com outras razões de outras ordens. E ele mantém, eu chamo de razão dialógica, porque é uma racionalidade que dialoga. O que o Estado não pode deixar de promover é uma racionalidade pública. Pública em vários sentidos. Pública porque ela fala para todos e todos a ouvem. É uma racionalidade pública porque ela prevê o espaço público, o espaço de todos, o espaço democrático para todos. Podemos concluir que há uma tensão entre uma razão pública e uma razão teológica. Como somos democráticos, é justo que essas razões existam, coexistam, dialoguem e até conflitem, mas não dentro dos poderes do Estado, não o cidadão investido de algum tipo de poder estatal. Este não vai permitir que uma razão teológica, de alguma forma, oriente o Estado. Mas a razão pública compreende e permite uma razão teológica. E, inclusive, se for o caso, a razão pública defende, do ponto de vista da ética, a existência dessa razão teológica. Porque é importante que a razão teológica exista. Ela só não pode assumir um poder que não é seu, que é o poder público. Portanto, não é tão complexo assim o entendimento do Estado laico, mas não é tão simples assim. Eu precisei, não sei quantos minutos vai ter esse vídeo, 15, 16 minutos, né, para explicar, para que as pessoas possam compreender que não é tão simples assim, para dizer, o Estado laico é um Estado ateu, o Estado laico é isso, é aquilo. Não, calma.
Pensa um pouco, assiste esse vídeo e aí vai ser possível compreender por que, no meu entendimento, pagaram mico àqueles advogados e aquele juiz que defenderam uma razão teológica se sobrepondo a uma razão pública, a uma razão de saúde e a uma razão científica. Abraço e até a próxima.